Dando continuidade aos estudos de probabilidades, que já começamos nos 2 encontros anteriores, vamos trabalhar com mais alguns conceitos aqui. O conceito de variáveis aleatórias discretas e distribuições de probabilidade. Bem, o que é uma variável aleatória? Apesar de chamar variável aleatória, na verdade é uma função que vai relacionar a cada valor de um experimento a sua respectiva probabilidade. E para que nós tenhamos uma função de probabilidade, nós temos que atender 2 condições básicas. A primeira delas é que cada probabilidade, a probabilidade de cada um dos elementos tem que ser não negativa, tem que ser igual ou superior a zero. E a segunda condição é que a soma de todas as probabilidades tem que dar 100%, tem que dar 1. Aí nós entramos na distribuição binomial de probabilidades. Essa distribuição é, na verdade, um modelo matemático que foi criado por Isaac Newton, né, baseado no binômio de Newton, e ela nos ajuda a calcular eventos que têm 2 resultados possíveis. Então, por exemplo, o lançamento de uma moeda, que pode dar cara ou coroa, o nascimento de machos ou fêmeas em uma ninhada, fechar ou não fechar uma venda, fazer ou não fazer uma compra, substituir a frota, não substituir a frota. Certo? Então, é um modelo matemático que nos permite calcular mais facilmente um conjunto de probabilidades. O cálculo da probabilidade tem uma fórmula bonita aqui. Então, a probabilidade do x ser igual a x, puxa vida, x maiúsculo, x minúsculo. Então está aqui. O x maiúsculo é a variável aleatória que nós estamos considerando, que pode ser obter um certo número de caras no lançamento de uma moeda, fechar um certo número de vendas em um conjunto de tentativas. N vai ser o conjunto de tentativas, o número total de tentativas ou de experimentos, o tamanho da amostra, né? X é o número esperado, x minúsculo, é o número esperado de resultados favoráveis, então espero fechar 5 vendas, 3 vendas, entre 2 e 7 vendas. E P é a probabilidade em cada tentativa. Como é que é a fórmula ali? A probabilidade de ter um determinado resultado então é dado pela combinação de n elementos tomados x a x, então a combinação do total de tentativas pelo número de resultados que me interessam, vezes a probabilidade de acontecer aquilo elevado ao número de sucessos, né? Então a probabilidade de sucesso elevado ao número de sucessos, e a probabilidade de insucesso elevada ao número de insucessos, né? Vamos trabalhar com um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de entender. Então, nós temos uma personagem aqui que é a Maria. A Maria trabalha em um call center e tem uma taxa de sucesso de 24% na venda de seguros de vida. Qual a probabilidade de que nas próximas 10 chamadas ela consiga vender entre 3 e 5 seguros de vida? Bem, usando ali os nossos conceitos ali, né? Nós vemos que o número total de tentativas é 10, é o nosso N. O P é 0,24, que corresponde a 24% de sucesso, em média, nas tentativas que ela tem. E o nosso X, que vai variar entre 3 e 5. Então pode assumir um valor de 3, de 4 ou de 5 seguros vendidos em 10 tentativas. Para calcular essa probabilidade, então, primeira probabilidade de ter 3 sucessos, de conseguir fazer 3 vendas. Eu faço a conta ali, relembrando que aqui o Excel vai nos ajudar novamente, né? Vamos utilizar a função para não precisar fazer toda essa conta, mas o resultante dessa probabilidade é 24,29%. Então essa probabilidade é ela conseguir vender 3 seguros em 10 tentativas, em 10 chamadas. Se formos trabalhar com a probabilidade de ter 4 vendas fechadas, nós vamos ter aí um percentual de 13,43%. E para 5 vendas, aí tem uma probabilidade menor, 5,09%. Por que está diminuindo? Porque eu estou me distanciando do valor esperado. O que é o valor esperado? É a quantidade esperada de seguros que eu vou vender. Bom, já voltamos nisso aí. Como é que eu determino essa probabilidade? Eu preciso somar. Se eu quero a probabilidade de ter entre 3 e 5 vendas,
eu preciso somar as probabilidades de cada um dos valores nesse intervalo. Então, isso resulta em 42,8% de chance de fazer entre 3 e 5 vendas em 10 tentativas. E aí, será que a Maria consegue bater as suas metas de vendas? Continuando então o nosso exemplo, eu comentei sobre a esperança matemática, que é o número médio esperado de vendas num determinado número de tentativas. Nesse caso, nós vamos multiplicar o número de tentativas pela probabilidade individual. Isso vai nos dar um número médio de 2,4 sucessos em cada 10 tentativas. Ok? Entendido aí o conceito de esperança matemática? É o valor esperado num determinado número de tentativas. E é possível calcular também o desvio padrão, né? Que é dado pela raiz quadrada do produto entre n, p e 1 menos p. Então, o número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de insucesso. Lembra que nós falamos do evento complementar, né? Então, a probabilidade de sucesso é complementar a probabilidade de insucesso. E nós temos aqui, fazendo o produto e tirando a raiz, temos um desvio padrão igual a 1,35. Da mesma forma como nós fizemos na estatística descritiva, nós vamos utilizar gráficos para facilitar a nossa visualização e a nossa interpretação. Aqui nesse caso nós temos um gráfico que representa as probabilidades de obter cara em 4 lançamentos de uma moeda. Então veja que a probabilidade de ter 0 caras ou de ter 4 caras é muito pequena. É um pouquinho maior do que 5%. Já a probabilidade de ter 1 ou 3 caras é de 25%, é uma probabilidade maior. E a maior probabilidade possível é de obter 2 caras. Então 2, neste caso, é a esperança matemática. Eu vou jogar a moeda 4 vezes, quantas vezes eu espero que caia cara? Teoricamente eu espero que caiam 2 caras e 2 coroas, né? É sempre isso que vai acontecer? Não, não é sempre isso que vai acontecer. Mas é isso que vai acontecer com maior probabilidade. Se nós aumentarmos o número de lançamentos, veja o que acontece com o gráfico. Ele vai ter como esperança matemática o resultado 4. Então, novamente, é o resultado que tem a maior probabilidade de acontecer, que tem a barra mais elevada ali. Se aumentarmos ainda mais, vamos dobrar mais uma vez o número de lançamentos dessa moeda. Vamos aumentar para 16, então nossa esperança matemática vai ser 8 e o resultado 8 é o que vai ter a maior probabilidade. Veja que nesse caso, o nosso gráfico passou a ter uma curvatura que o acompanha. Essa curvatura já é uma aproximação à distribuição normal, que foi deduzida por alguns matemáticos e foi utilizada é utilizada até hoje. Então, a distribuição binomial nos ajuda a calcular vários tipos de probabilidades, assim como outros modelos de distribuições para variáveis discretas. Um deles é a distribuição de Poisson, que é utilizado para a teoria de filas. Então, para calcular a probabilidade de congestionamento num caixa de banco, num viaduto, numa rodovia ou até numa porta de emergência de saída num determinado evento. Então a teoria de filas é explicada, é aproximada pela distribuição de Poisson. Outra distribuição bastante conhecida é a distribuição hipergeométrica, que é utilizada para trabalhar com formação de grupos. A distribuição hipergeométrica é a distribuição utilizada para calcular as probabilidades de se ganhar na Mega Sena e em alguns outros jogos da Caixa Econômica Federal. Ok? Então, esse foi o nosso tratado aqui a respeito das distribuições de probabilidades.